Eu sou o Vilton Reis, professor de escrita criativa. Se você quiser conhecer os meus cursos para escritores, acesse esse link que está aparecendo aqui na tela. Hoje nós vamos falar sobre como usar o método Snowflake para escrever um romance, para escrever o seu livro, a sua história. E assim, já começo dizendo que existem milhares, talvez, de métodos para você escrever um livro, e o melhor método é aquele que funciona para você. Então esse é um método, né? Eu gosto, por exemplo, particularmente de usar bem mais a estrutura de 3 atos, mas eu achei bem interessante esse método e eu estou pensando em utilizar ele na próxima coisa que eu for escrever. Mas vamos ver. Hoje eu vou compartilhar com vocês sobre o método. Quem sabe em outro vídeo eu compartilho sobre a minha produção pessoal. Se vocês quiserem que eu fale mais a respeito, o que eu escrevi depois do livro que eu publiquei em 2016 e que parece que eu tô meio sumido, comenta aqui embaixo que aí eu compartilho com vocês. O escritor Randy Ingermanson, ele já publicou 6 livros e ganhou uma dúzia de prêmios literários. Isso é bem legal, é bem interessante. E ele compartilhou no blog dele, alguns anos atrás, o método Snowflake, que é o método, ou a forma como ele nomeou, o método que ele utiliza. Então vamos falar um pouquinho de como ele planeja um livro. Ele diz que planejar um romance é muito importante. E ele também fala que ele já fez das duas formas, né? Ele fez, planejando e depois escrevendo romance, e já começou a escrever o romance sem ter planejado nada, e depois teve muito mais trabalho para transformar aquilo num livro publicável. E por que Snowflake, né? Por que floco de neve? E você está vendo aí na tela agora um esquema, talvez eu possa chamar assim, de um floco de neve. E o nosso autor aqui desse método, ele diz que escrever um romance é como fazer um floco de neve. Porque você começa com uma figura bem simples, e aí você vai vendo as figuras que tem mesmo no blog dele, e depois você vai chegando a figuras mais complexas. E ele diz que é exatamente assim escrever um romance, pasme você. Porque ele diz que um romance começa pequeno, e você vai colocando mais coisas, e mais ideias, e mais coisas, e ele vai crescendo. E aí ele faz uma nota muito importante, porque ele diz que isso é criatividade. Entendeu? Você vai colocar várias ideias dentro de um processo estruturado. E ele falou, criatividade eu não posso te ensinar aqui nesse texto, mas eu posso te ensinar como estruturar a sua criatividade. E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Antes dessa etapa de planejar a partir do método Snowflake, você provavelmente teve aquele estalo da sua ideia da história, depois pesquisou um pouco sobre um assunto relacionado à sua história, aí começou a pensar nos personagens, de repente já está ouvindo a voz desses personagens. E todo mundo faz isso, é uma fase meio de gestação da ideia, que o nosso autor aqui ele chama de compostar a ideia, que também é uma coisa bem parecida. É claro que parecida, metaforicamente, gente, não literalmente. Então essa fase é muito importante. Depois que você já tem isso, é só escrever o romance. É só planejar e escrever o romance. Então como fazer isso? Para você começar a planejar seu romance, você precisa colocar suas ideias no papel. Por quê? Porque a sua criatividade provavelmente deixou muitos buracos na história. E a sua memória é muito falível. Então quando você começa a colocar no papel, você começa a projetar. E é isso que a gente vai falar a partir de agora. Os 10 passos para projetar um livro com o método Snowflake. Passo 1. Reserve 1 hora para escrever uma frase sobre o que é o seu romance. E aí ele dá o exemplo de um romance dele, A frase seria: um físico patife que viaja no tempo para matar o apóstolo Paulo. Esse é um resumo de um romance dele, E assim, ele dá algumas dicas. Por exemplo, você manter uma frase sempre curta, talvez não mais de 15 palavras. Você não usar o nome do personagem de cara, mas o que ele é, qual a característica dele, para a ação dele na história. Talvez coloque também o que ele quer e o que ele tem a perder nessa história. Isso lembra muito o nosso vídeo da premissa, Então se você não assistiu esse vídeo, está aparecendo aqui em algum lugar dessa tela um dos vídeos que a gente publicou bem recente sobre premissa de livro. E acredite, isso é bem difícil, porque resumir um livro em uma frase é praticamente uma arte. Mas essa é a primeira etapa do seu projeto que você vai fazer em no máximo 1 hora. Passo 2. Reserve outra hora para transformar aquela uma frase em um parágrafo do seu livro, onde nesse um parágrafo você vai colocar a configuração da história, desastres que vão acontecer, eventos e o final do seu livro. E aqui ele dá mais uma dica dentro desse tópico que ele gosta de pensar a história sempre como 3 desastres e um final. E se você for pensar, dá para encaixar isso certinho dentro da estrutura de 3 atos, assim. Porque a estrutura de 3 atos, você tem o primeiro ato, aí você tem um evento, que seria um desastre, aí você avança metade do segundo ato. Normalmente tem mais um evento marcante,
Você vai até o final do terceiro ato, você tem mais um evento, um desastre, algo bem trágico, e aí você tem o final. Então, se você pegar a estrutura de 3 atos, que também já tem vídeo aqui no canal, você já consegue começar também a encaixar com essa parte. E o último adendo é que ele diz para você não confundir isso com a sinopse do livro que vai na capa do seu livro. Isso é um resumo de um parágrafo para você. Então foque nisso. Talvez você possa fazer isso em 5 frases. Um contexto sobre o que é o livro, um contexto do como a história se passa, um desastre, 2 desastres, 3 desastres e o final do livro. Acabou. É isso. Passo 3. Se no passo anterior você teve uma visão geral sobre o seu livro, agora você precisa ter uma visão específica sobre cada personagem. E ele fala que, personagem é a coisa mais importante que você tem dentro de um livro. E quanto mais você planejar ele, quanto mais você desenvolver ele, mais você vai ganhar tempo no futuro, quando você for escrever. Então você deve pegar cada um dos seus protagonistas e responder as seguintes perguntas. Vamos lá. Nome do personagem, o resumo em uma frase do enredo do personagem, motivação, o que faz, o que ela quer, o objetivo, o que ela quer concretamente, o conflito do personagem, que é o que impede ela de alcançar seus objetivos, a epifania, que é o conceito do personagem, o que ele aprende, o que ele muda, e um resumo de um parágrafo do enredo do personagem. Então repare que esse passo é como se fosse o passo 1 e 2, mais sobre o personagem. E aí ele acrescenta que provavelmente você vai voltar várias vezes para mexer nessas informações que você colocou. Mas isso é bom, significa que a história está te ensinando sobre ela. Então não hesite sobre isso. Passo 4. Acrescente conteúdo à história, expandindo cada frase daquele seu resumo que você fez da história. Ele diz para você pegar aquelas 5 frases do seu resumo e para cada frase você escrever um parágrafo, desenvolvendo cada vez mais a sua história. E aí você vai desenvolver os desastres, e aí o fim, que não deve terminar em desastre, ou deve, dependendo da sua opção, para o final da história. E ele diz que é melhor você fazer isso agora, investir nisso agora, do que depois que você passou talvez 500 horas escrevendo o seu primeiro rascunho do livro, você perceber que podia ter mudado um negócio lá atrás que mudaria todo o livro. Então, desenvolvendo esses 5 parágrafos, você deve ter chegado a 1 página, mais ou menos, e já deve ter uma boa noção da sua história. Se for mais de 1 página, também não tem problema. Passo 5, descrição de personagens principais e secundários. Agora você vai pegar aqueles resumos que você fez dos seus personagens principais e para cada frase você vai criar um parágrafo desenvolvendo mais ou menos 1 página para cada personagem principal e vai também escrever uma meia página para os personagens secundários. Para os mais importantes, aquele cara que é só citado uma vez, talvez você não precise desenvolver ele. Mas isso vai te dar uma noção bem mais vasta da história. Passo 6. Expanda ainda mais a sua história. Lembra que você tinha deixado ela com 5 parágrafos? Agora você vai mais ou menos criar 1 página para cada parágrafo, acrescentando mais detalhes, colocando mais coisas, expandindo as suas ideias. E ao final desse passo você vai ter umas 4, 5 páginas já da sua ideia desenvolvidas. E você já vai ter uma boa noção do que é a sua história, você já vai ter esquematizado mais ela, e as coisas já estão tomando uma proporção bem interessante. Passo 7. Seus personagens ganham vida. Agora você vai pegar aquele seu texto de 1 página sobre o seu personagem e você vai pelo menos duplicar ele, colocar todos os detalhes que você possa imaginar que o seu personagem possa ter. Coisas como data de nascimento, descrição, história, motivação, objetivos, eventos marcantes na vida. Você vai colocar tudo ali. E isso também é muito importante. E talvez, isso é uma continuação do passo 3, Talvez você queira voltar e acrescentar mais coisas agora ao seu esquema de 5 páginas ou de 4 páginas que você tem da história principal. E você pode fazer isso. E ao final desse processo, agora mais ou menos desse passo, talvez você já deve ter se passado mais ou menos 1 mês que você está trabalhando no seu projeto. Passo 8. Lista de cenas. Esse é bem importante, porque você basicamente já tem uma estrutura da sua história. Agora você vai desmembrar essa estrutura em cenas que você precisa para contar ela. E aí o autor faz uma sugestão que eu achei bem curiosa, que é crie uma planilha. Eu nunca trabalhei com planilha para escrever meu livro. Às vezes eu tinha umas tabelas para poder separar as informações, mas eu fazia isso mesmo no Word. Ele fala, vai no Excel e faz uma lista de cenas, e aí você pega aqueles parágrafos que você já tem da sua estrutura e você vai quebrando em cenas. E aí você coloca cena. Acontece isso, isso e aquilo. Em uma frase, cena tal, isso e aquilo. E depois você arruma a ordem conforme você acha necessário para poder escrever uma história. Você pode ter uma coluna também que você coloca o personagem que aquela cena vai ser contada, sob o ponto de vista de qual personagem.
E aí você forma o seu passo 8, que é a estrutura de cenas. E ele ainda acrescenta, né, que talvez você possa pensar, mas eu vou ter que aprender a mexer no Excel, se eu não sou acostumado. Cara, assim, é uma coisa que você vai tirar talvez, sei lá, meia hora para aprender e você vai aprender tudo, se você já mexe no Word ou em qualquer outro processador de texto. E a vantagem é que você vai conseguir visualizar as cenas. Eu tô bem afim de fazer isso, na verdade, e bem curioso para fazer isso, e acho que provavelmente eu vou fazer isso também na próxima ficção longa que eu escrever. Passo 9, seleção de cenas baseada em conflito. É um dos últimos passos. Agora você vai pegar aquele resumo de uma linha que você tinha da cena lá na tabela, você vai jogar no Word ou em outro processador de texto, né? E você vai fazer pelo menos uma página detalhando o que vai acontecer naquela cena. Pode colocar diálogos, detalha bem o que é o conflito daquela cena, porque se ela não tiver conflito, você vai colocar um conflito. Toda cena tem que ter conflito. E assim você vai fazendo cena por cena. E aí o seu livro já vai tomando uma forma já bem interessante, que vai ser um fundamento bem legal para você escrever. E aí o autor diz que depois que ele escrevia esses resumões dos capítulos, ele pegava e costumava imprimir em folhas soltas, né, cada capítulo uma página, porque aí ele podia reordenar, se de repente ele achasse que algum capítulo ficaria melhor em outra ordem, e também, sempre que ele tinha ideias, ele ia lá e anotava nas beiradas das páginas, e ele chamava isso de protótipo do romance, né. Eu achei bem legal essa ideia, e na verdade é muito parecido com algo que eu faria, assim. Então eu curti bastante esse método do Snowflake, estou cada vez mais a fim de fazer. Mas vamos ao último passo, ao passo número 10, que é comece a produzir o seu rascunho, né? Depois que você já fez tudo isso, cara, você vai sentar assim, a história vai se escrever sozinha quase, né? De tão fluido que vai ser a sua escrita. E aí o autor fala que já viu outros escritores dizerem que fizeram esse método e conseguiram escrever 3 vezes mais rápido e muito melhor do que a terceira versão daquilo que eles normalmente escreviam improvisando, né? E eu acredito bastante nisso, porque já há algum tempo eu venho planejando antes de escrever, e eu ganho muito tempo, eu consigo escrever muito mais rápido depois, porque eu fiz um bom planejamento, eu conheço bem aquela história. Aí alguém vai dizer, tá, mas a criatividade já foi toda, vai ser muito chato escrever uma coisa que eu já sei como vai terminar. Bom, na verdade, o que você já tem é uma estrutura que funciona. O que você vai fazer é desenvolver os pequenos problemas de lógica, né? Por exemplo, lá no seu resumo do capítulo você escreveu que o herói vai ser cercado por 3 jacarés e que ele tem que salvar alguém. E aí você vai ter que resolver isso, só tá isso no resumo. E aí, como é que eu faço isso? Como é que ele vai resolver? O que ele vai fazer? Então sua mente fica focada mais nos micro problemas, porque o macro já tá bem desenhado da história. E aí tem um trecho bem interessante dele que eu vou ler pra vocês, que eu achei muito legal. Ele diz o seguinte: eu já ouvi sobre muitos escritores de ficção que reclamam do quão difícil é o primeiro rascunho. Invariavelmente é porque eles não têm nenhuma pista do que vem depois. Minha nossa, a vida é muito curta para escrever desse jeito. Não há nenhuma razão para gastar 500 horas escrevendo o primeiro rascunho do seu romance, enquanto você pode escrever um muito bom em apenas 150, talvez, contando as 100 horas que você leva para fazer os documentos do projeto. Assim você sai muito à frente do tempo. Eu achei fantástico isso e eu concordo totalmente com essa ideia dele. E aí, por fim, ele fala sobre algumas formas de utilizar o método Snowflake, né, que eu vou falar bem rapidinho aqui. Por exemplo, você está tendo problemas naquele seu primeiro rascunho horrível daquilo que você está escrevendo, a história não vai para frente, você não se anima mais. Tente fazer o passo 1 do método, tente sumarizar a sua história em uma frase. E se você gostar, por que não continuar desenvolvendo o método e mais pra frente retomar a escrita do seu romance, tendo já um planejamento? Digamos que você já seja um escritor experiente, você já escreveu o seu manuscrito e você agora precisa revisar. Bom, pelo menos você já escreveu o seu livro, né? E, sei lá, você encontre um editor, você esteja numa mesa de bar depois de um evento literário com alguém e alguém te pergunta sobre o que é o seu livro. E você precisa falar assim muito rapidamente. Se você tiver feito o passo 1 do método Snowflake ali em uma frase de umas 15 palavras, você já vai conseguir dizer para o cara e você já vai saber se isso desperta ou não a atenção. E depois será que não vale a pena fazer os outros passos do método? Ou mesmo se seu livro já chamou o interesse de uma editora e aí você recebe do seu editor tudo o que você precisa mudar naquele livro para eles ficar um bom livro, você fazer os passos, né, do método talvez também te ajude a estruturar esse processo de mudança. Então é muito interessante. E bom, chegamos ao final desse vídeo do método Snowflake. Se você quiser conferir o método completo, eu vou deixar o link aqui no blog do autor, mas acho que deu para eu explicar aí totalmente. E coloque nos comentários para mim se você sentiu vontade de fazer o método Snowflake, se você acha que isso nunca funcionaria para você, por que você acha. Eu fiquei bem afim
Quem sabe aí, num próximo inscrito meu, eu venha fazer. Se você gostou desse vídeo, indique para mais alguém, dá a sua curtida, se inscreve no canal e não perca nenhum vídeo que vem muita coisa boa por aí. Então é isso, até o próximo vídeo.